Ezequiel 42. Depois disto, me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada, edifício que olha para o norte. Do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados, que pertencia ao átrio interior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria entre 3 andares. Diante das câmaras, havia um passeio de 10 côvados de largura do lado de dentro e 100 de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço desta do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento. Pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Da parte de baixo destas câmaras estavam a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício, na área separada, havia também celas e um passeio. Tinham a feição das celas que olhavam para o norte, e o mesmo comprimento e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas e o mesmo arranjo, como eram as suas entradas. Assim, eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho bem defronte do muro, para o oriente, para quem por elas entra. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares, e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu o lado norte, 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul, 500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados, havia um muro ao redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano.